A base desta palestra é o Arya Pariyesana Sutta, e foram adicionados alguns trechos do Mahasatya Sutta. Esses dois suttas fazem parte do Majjhima Nikaya, respectivamente o número 26 e o número 36, e o título em português seria A Busca Nobre. Os suttas são discursos do Buda e dos seus discípulos mais próximos, que foram coletados e preservados ao longo de milhares de anos. Os suttas estão organizados em coleções, que são chamados Nikayas. Existem 5 coleções: o Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya e Khuddaka Nikaya. Esses 5 Nikayas fazem parte do que seria o cânone em Pali. Uma questão que pode ser levantada em relação aos suttas é com respeito à sua autenticidade, ou seja, será que esses discursos são realmente a verdadeira palavra do Buda? E é lógico que nós não podemos ter certeza absoluta com relação a isso, mas existem alguns indicadores que são importantes para ter um certo grau de convicção em relação a esses discursos. O primeiro aspecto diz respeito a estudos comparativos que foram feitos entre os Nikayas e os Agamas. Os Agamas são suttas também originários do Buda, que foram preservados no Tipitaka chinês. Esse Tipitaka chinês teve a sua origem numa escola chamada Sarvastivada. E essa escola estava baseada no que seria o Paquistão na atualidade, enquanto que os Nikayas em Pali foram preservados no Sri Lanka. Ou seja, a escola Sarvastivada no que seria o noroeste da Índia e o Tipitaka em Pali no Sri Lanka, que seria no extremo sul da Índia. Ou seja, uma distância significativa em que o contato entre essas duas regiões, há 2000 anos atrás, seria extremamente difícil e infrequente. Foi escrito um livro por um bhikkhu chamado Thich Minh Chau, onde ele faz uma análise comparativa entre os Nikayas e os Agamas. E a conclusão que ele chega é a seguinte: a alta incidência de similaridades entre as versões em chinês e em Pali e a presença de muitos trechos literalmente idênticos mostram que existiu uma fonte comum, não só em relação às doutrinas, mas também em relação aos textos, havendo em todos os aspectos essenciais a concordância entre as versões em chinês e em Pali. Ou seja, isso acho que é um argumento bastante importante no sentido de dar um certo grau de confiabilidade de que esses textos realmente têm uma origem que aponta para o Buda. O segundo aspecto que é importante é que diz respeito aos milhares de discípulos budistas que colocaram esses ensinamentos em prática, que colheram os benefícios e se empenharam em preservar esses ensinamentos para a humanidade. E por último, o outro aspecto que também contribui para a confiabilidade em relação a esse material, em relação a esses textos, é que os suttas apresentam um conjunto completo de ensinamentos, no sentido de que não falta nada para conduzir a pessoa até o objetivo final da completa libertação. Os suttas apresentam um conjunto de ensinamentos coerente, que são fiéis a si mesmos, sem contradições que coloquem em dúvida a sua autenticidade e eficácia. A gravação da palestra foi dividida em 2 partes. A primeira parte abrange a motivação do Buda para empreender a busca espiritual e, em seguida, é descrito o tipo de prática que ele desenvolveu e até a realização da iluminação. A segunda parte compreende o ensinamento do Dhamma. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Bom, todos os suttas, em geral, começam com essa frase, assim ouvi. E quem foi a pessoa que ouviu é Ananda. Ananda era o assistente do Buda. Nos últimos 25 anos da vida do Buda, Ananda, que era um primo do Buda, foi o assistente dele. De acordo com os comentários da época, né, Ananda era uma pessoa que tinha uma memória prodigiosa, uma capacidade impressionante de memorizar. Depois da morte do Buda, 3 meses depois da morte do Buda, houve uma reunião dos 500 monges mais destacados do Buda. E nessa reunião foram recitados os discursos.
aquilo que foi recitado foi autorizado pelos monges presentes como sendo o ensinamento autêntico do Buda. E esses discursos é que foram preservados. E quem recitou foi Ananda. Então, nessa reunião, nesse concílio, Ananda é quem recitou os discursos e esses foram os discursos que foram preservados. Savatthi era uma cidade no nordeste da Índia, que está no mapa, e essa cidade não existe mais, hoje em dia é só um campo aberto. Era a capital de um dos reinos na região, e o rei, chamado rei Pasenadi, foi um dos grandes patrocinadores do Buda. Bosque de Jeta e Parque de Anathapindika. Anathapindika era uma pessoa, um comerciante muito rico, que acabou doando esta área para o Buda, esse Bosque de Jeta, e foi o primeiro monastério do Buda, é este Bosque de Jeta. Alguma pergunta, algum comentário? Só que nos últimos 20 anos, o Buda... Nos últimos 20 anos da vida do Buda, praticamente todos os retiros de chuvas, porque dentro da tradição budista, no período de chuvas na Índia, que compreende os meses de julho a outubro, os monges passam todos num monastério, eles não perambulam. E nos últimos 20 anos da vida do Buda, ele passou a maior parte do tempo neste monastério, no Bosque de Jeta. Então, muitos discursos se passam neste local. Então, ao amanhecer, o abençoado se vestiu e, tomando a tigela e o manto externo, foi para Savatthi para esmolar alimentos. Aí um grande número de bhikkhus foram até o venerável Ananda e lhe disseram: Amigo Ananda, já faz bastante tempo desde que ouvimos um discurso do Dhamma, da própria boca do abençoado. Seria bom se pudéssemos ouvir um discurso, amigo Ananda. Então, que os veneráveis sigam até o retiro do Brahma Nirhamaka. Talvez vocês venham a ouvir um discurso do Dhamma da própria boca do abençoado. Sim, amigo, eles responderam. O próprio Buda, bem como todos os monges, tinham essa disciplina de esmolar alimentos. Eles não cozinhavam, não armazenavam alimentos, eles dependiam de alimentos que as pessoas davam. E eles só tinham uma refeição por dia. Então eles colhiam os alimentos e aquilo era o que eles comiam e só. E essa tradição se mantém até os dias de hoje. Nos países onde predomina esta linha do budismo, Tailândia, Sri Lanka, Myanmar, que são os principais países, os monges ainda saem a cada dia em coleta de alimentos e é disso que eles se alimentam. Então, após o abençoado ter esmolado alimentos em Savatthi e de haver retornado após a refeição, ele se dirigiu ao venerável Ananda. Ananda, vamos até o Parque do Oriente, ao palácio da mãe de Migara, para passar o resto do dia. Sim, venerável senhor, o venerável Ananda respondeu. Aí o abençoado foi com o venerável Ananda até o Parque do Oriente, ao palácio da mãe de Migara, para passar o resto do dia. Esse Parque do Oriente era um outro monastério nessa mesma cidade de Savatthi, que havia sido dado por essa pessoa, a mãe de Migara. O nome dela era Visakha, e essa pessoa era a principal patrocinadora leiga do Buda. Essa rotina que está descrita nesse parágrafo, quer dizer, ele vai, faz a sua esmola de alimentos, retorna, come, e depois vai a um local isolado para passar o resto do dia. Passar o resto do dia significa meditar. Então essa era uma rotina típica de um dia do Buda e dos discípulos dele. Depois, ao anoitecer, o abençoado levantou-se da meditação e disse para o venerável Ananda: Ananda, vamos até o local de banhos do Oriente para tomar banho. Sim, venerável senhor, o venerável Ananda respondeu. Então o abençoado foi com o venerável Ananda até o local de banhos do Oriente para tomar banho. Quando ele havia terminado, ele saiu da água e se secou com o manto. Então o venerável Ananda disse para o abençoado: Venerável senhor, o retiro do Brahma Nirhamaka está próximo daqui. É um retiro agradável e prazeroso. Venerável senhor, seria bom se o abençoado fosse até lá por compaixão. O abençoado concordou em silêncio. Então o abençoado foi até o retiro do Brahma Nirhamaka.
Agora, naquela ocasião, um grande número de bhikkhus estavam no retiro juntos, sentados, discutindo o Dhamma. O abençoado ficou do lado de fora da porta, esperando que a discussão terminasse. Ao perceber que havia terminado, ele limpou a garganta e bateu na porta, e os bhikkhus a abriram para ele. O abençoado entrou e sentou num assento que havia sido preparado, e se dirigiu aos bhikkhus da seguinte forma: Bhikkhus, qual é o assunto que faz com que vocês estejam sentados juntos aqui agora? Qual é a discussão que foi interrompida? Venerável Senhor, nossa discussão sobre o Dhamma, que foi interrompida, era sobre o próprio abençoado. E aí o abençoado chegou. Bom, bhikkhus, é apropriado que vocês, membros de clãs, que pela fé deixaram a vida em família pela vida santa, se reúnam para discutir o Dhamma. Quando vocês se reunirem, bhikkhus, vocês devem fazer uma de duas coisas: discutir o Dhamma ou observar o nobre silêncio. Esses dois aspectos que são mencionados aqui, discutir o Dhamma ou observar o nobre silêncio, discutir o Dhamma é a doutrina do Buda, os ensinamentos do Buda. Em um outro discurso, ele relaciona quais são os assuntos que devem ser evitados, aquilo que são os assuntos inúteis, como, por exemplo, falar sobre reis, ladrões, ministros de Estado. Curioso que ladrões e ministros de Estado aparecem juntos. Exércitos, alarmes e batalhas, comida e bebida, roupas, mobília, ornamentos, perfumes, parentes, veículos, e assim, né, vai por diante. Esses são todos assuntos que devem ser evitados. O nobre silêncio é a prática da meditação. Então a recomendação do Buda para os monges ou bhikkhus é que eles ou discutam a doutrina, falem sobre a doutrina, ou pratiquem a meditação. Alguma pergunta, algum comentário? Não? 2 tipos de busca. Em geral, nos discursos, é bastante frequente que o Buda comece primeiro com um aspecto negativo e depois ele fale do aspecto positivo. Então agora ele vai falar sobre os 2 tipos de busca. Inicialmente ele vai falar o aspecto negativo e depois ele vai falar sobre o aspecto positivo. Bhikkhus, existem esses 2 tipos de busca, a busca nobre e a busca ignóbil. E o que é a busca ignóbil? Nesse caso, alguém que, estando ele mesmo sujeito ao nascimento, busca aquilo que também está sujeito ao nascimento. Estando ele mesmo sujeito ao envelhecimento, busca aquilo que também está sujeito ao envelhecimento. Estando ele mesmo sujeito à enfermidade, busca aquilo que também está sujeito à enfermidade. Estando ele mesmo sujeito à morte, busca aquilo que também está sujeito à morte. Estando ele mesmo sujeito à tristeza, busca aquilo que também está sujeito à tristeza. Estando ele mesmo sujeito às contaminações, busca aquilo que também está sujeito às contaminações. E o que pode ser dito como estando sujeito ao nascimento? Esposa e filhos estão sujeitos ao nascimento. Escravos e escravas, bodes e ovelhas, aves e porcos, elefantes, gado, cavalos e éguas, ouro e prata estão sujeitos ao nascimento. Essas aquisições estão sujeitas ao nascimento. E aquele que está preso a essas coisas, apaixonado por elas e totalmente comprometido com elas, estando sujeito ele mesmo ao nascimento, busca aquilo que também está sujeito ao nascimento. As aquisições que são mencionadas nesse parágrafo são todos os bens ou ativos, as coisas que são adquiridas, acumuladas e usadas pela pessoa e que servem para fabricar a noção de uma identidade pessoal. O Sutta lista as coisas típicas da época do Buda. Hoje nós poderíamos falar numa casa, em carros, casa na praia, barco, motocicleta, bicicleta, esse tipo de coisa, que são todas aquelas coisas que nós carregamos e que servem para construir essa identidade pessoal. O Buda está abordando esses tópicos sob a perspectiva de alguém que está focando a busca espiritual.
E esse tipo a busca por essas coisas que ele relaciona é dita como sendo ignóbil, porque ela justamente afasta do que seria o objetivo da busca espiritual. E o que pode ser dito como estando sujeito ao envelhecimento? Esposa e filhos estão sujeitos ao envelhecimento. Escravos e escravas, bodes e ovelhas, e assim por diante, estão sujeitos ao envelhecimento. Essas aquisições estão sujeitas ao envelhecimento. E aquele que está preso a essas coisas, apaixonado por elas e totalmente comprometido com elas, estando ele mesmo sujeito ao envelhecimento, busca aquilo que também está sujeito ao envelhecimento. E o que pode ser dito como estando sujeito à enfermidade? Esposa e filhos estão sujeitos à enfermidade. Escravos e escravas, bodes e ovelhas, e assim por diante, estão sujeitos à enfermidade. Essas aquisições estão sujeitas à enfermidade. E aquele que está preso a essas coisas, apaixonado por elas e totalmente comprometido com elas, estando ele mesmo sujeito à enfermidade, busca aquilo que também está sujeito à enfermidade. E o que pode ser dito como estando sujeito à morte? Esposa e filhos estão sujeitos à morte. Escravos e escravos, e assim por diante, estão sujeitos à morte. Essas aquisições estão sujeitas à morte, e aquele que está preso a essas coisas, apaixonado por elas e totalmente comprometido com elas, estando ele mesmo sujeito à morte, busca aquilo que também está sujeito à morte. E o que pode ser dito como estando sujeito à tristeza? Esposa e filhos estão sujeitos à tristeza. Escravos e escravas, e assim por diante, estão sujeitos à tristeza. E aquele que está preso a essas coisas, apaixonado por elas e totalmente comprometido com elas, estando ele mesmo sujeito à tristeza, busca aquilo que também está sujeito à tristeza. Alguma pergunta, algum comentário? Aquilo que foi mencionado nessa relação que a Ivone acabou de ler são os temas centrais que foram a motivação do Buda para empreender essa busca espiritual. Ou seja, o tema do envelhecimento, o tema da enfermidade e o tema da morte. E, por consequência de toda a tristeza e sofrimento que acarreta o envelhecimento, a enfermidade e a morte. Esses são temas universais, acho que todos nós podemos nos identificar com isso. E a busca do Buda foi para tentar encontrar uma saída para isso. Existe uma saída de todo esse ciclo que todos nós estamos sujeitos. Então, essa foi a motivação básica do Buda para fazer o que ele fez. Alguma pergunta, algum comentário? E o que pode ser dito como estando sujeito às contaminações? Esposa e filhos estão sujeitos às contaminações. Escravos e escravas, e assim por diante, estão sujeitos às contaminações. Essas aquisições estão sujeitas às contaminações. E aquele que está preso a essas coisas, apaixonado por elas e totalmente comprometido com elas, estando ele mesmo sujeito às contaminações, busca aquilo que também está sujeito às contaminações. Essa é a busca ignóbil. As contaminações que são mencionadas nesse parágrafo, que também pode ser traduzido como poluições, é uma palavra em Pali, kilesas. E algumas outras opções de traduções que aparecem em outras escolas de budismo, que pode ajudar a entender um pouco melhor o que o termo significa, são emoções perturbadoras ou venenos da mente. E os mais típicos dessas, as contaminações mais típicas são a cobiça e a raiva. Alguma pergunta, algum comentário? E o que é a busca nobre? Nesse caso, alguém que, estando ele mesmo sujeito ao nascimento, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao nascimento, busca o que não nasce, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando ele mesmo sujeito ao envelhecimento, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao envelhecimento, busca o que não envelhece,
a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando ele mesmo sujeito à enfermidade, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito à enfermidade, busca o que não se enferma, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando ele mesmo sujeito à morte, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito à morte, busca o imortal, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando ele mesmo sujeito à tristeza, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito à tristeza, busca o que não está sujeito à tristeza, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando ele mesmo sujeito às contaminações, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito às contaminações, busca o que não é contaminado, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Essa é a busca nobre. Nibbana é o termo em Pali, talvez mais conhecido como Nirvana, que é o termo em sânscrito, é o mesmo significado. Neste parágrafo, o ponto importante a ser considerado é a frase compreensão do perigo. Ou seja, a compreensão do perigo do envelhecimento, da enfermidade, da morte, assim por diante. Esse é um aspecto de sabedoria, né, de poder enxergar o que realmente tudo isso significa. Além de perigo, essa palavra em Pali, que é adinava, também pode ser traduzido como desvantagens, como insatisfatório, inadequado, deficiente ou defeituoso. É o aspecto de entender essa característica nesse processo de envelhecimento, enfermidade, morte e assim por diante. As qualidades de Nibbana, que são, ou Nirvana, que são mencionadas aqui, seria o que não envelhece, o que não está sujeito à enfermidade, o imortal, o que não está sujeito à tristeza, o que não é contaminado, a suprema segurança contra o cativeiro. Cativeiro, nesse caso, significa samsara, que é o ciclo de vida e morte. No budismo se acredita no processo de renascimento, ou seja, de vidas contínuas. Então esse ciclo de vidas contínuas é chamado de samsara. E o Buda classificou samsara como um cativeiro. Então Nibbana é também a suprema segurança contra o cativeiro. A busca de Nibbana é o que é considerado a busca nobre. Em contraponto à busca da enfermidade, à busca do envelhecimento, à busca da morte, à busca das contaminações e assim por diante. Algum comentário, alguma pergunta? A busca pela iluminação. Bhikkhus, antes do meu despertar, quando eu ainda era um bodhisattva não iluminado, eu também, estando eu mesmo sujeito ao nascimento, busquei aquilo que também estava sujeito ao nascimento. Estando eu mesmo sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, busquei aquilo que também estava sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações. Então considerei o seguinte: por que, estando eu mesmo sujeito ao nascimento, busco aquilo que também está sujeito ao nascimento? Por que, estando eu mesmo sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, busco aquilo que também está sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações? E se eu, estando eu mesmo sujeito ao nascimento, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao nascimento, buscasse o que não nasce, a suprema segurança contra o cativeiro Nibbana? E se eu, estando eu mesmo sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, buscasse o que não envelhece, o que não está sujeito à enfermidade, o imortal, o que não está sujeito à tristeza, o que não é contaminado, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Bom, neste parágrafo aparece essa palavra bodhisattva, que é uma palavra relativamente... muitas pessoas já ouviram.
Bodhisattva significa aquele que está em busca de se tornar um Buda. Dentro dos textos dos suttas em Pali, isso aqui caracteriza a última vida do Buda. É um pouco distinto de outras tradições budistas, onde Bodhisattva significa alguém que se empenha ao longo de várias vidas para se tornar um Buda. Nesta tradição, é uma caracterização, é um nome dado apenas à pessoa que está em busca do estado de Buda na sua última vida. Interessante que o Buda diz que, quando ele era um Bodhisattva não iluminado, ele também buscava o nascimento, as contaminações, esse tipo de coisa. Existem outros suttas que descrevem um pouco o estilo de vida que o Buda tinha. E num deles, bastante interessante, menciona que ele tinha 3 palácios. Um palácio para cada estação do ano. Quer dizer, o Buda vinha de uma família bastante afluente. E nesses palácios, todos os serviçais, todos que atendiam o Buda eram mulheres. Então ele tinha uma vida realmente completa de prazeres sensuais. Outro aspecto interessante também é que este parágrafo fala de uma busca. Ou seja, não é que o Buda inventou Nibbana ou Nirvana ou criou Nirvana. Na verdade, o empenho dele era em buscar Nirvana. Ou seja, isso não foi algo que foi criado pelo Buda. Então, a ideia era de encontrar algo que, na verdade, já existe. E o que ele estava empenhado era encontrar o caminho para Nirvana. Quer dizer, como chegar lá. Essa foi o empenho dele. Alguma pergunta? É isso que eu ia perguntar, porque aqui ele está falando do passado, depois ele fala, então considerei o seguinte, porque ele, e aí ele fala de segurança quantitativa e Nibbana, então foi sair no passado. Mas eu acho que a palavra Nibbana, ele que usou originalmente ou não já existia essa expressão? A pergunta é se ele foi o Buda quem usou originalmente a palavra Nirvana ou se já existia. Olha, não existe registro em suttas que possa fazer esse tipo de afirmação. A minha inferência do que está nesse parágrafo é isso. Como ele está mencionando que é uma busca, então é algo que já era provavelmente conhecido. Ou seja, Nirvana era algo que, entre os religiosos na época, era um conceito, uma ideia que deveria ser de amplo conhecimento. Ou seja, não é algo que ele criou, mas sim a questão é como chegar lá. Né? Mais tarde, ainda jovem, um homem jovem com o cabelo negro, dotado das bênçãos da juventude, na flor da juventude, embora minha mãe e meu pai desejassem outra coisa e chorassem com o rosto coberto de lágrimas, eu raspei meu cabelo e barba, vesti o manto de cor ocre e deixei a vida em família e segui a vida santa. Na época em que o Buda vivia na Índia, havia basicamente 2 grupos de religiosos. Um eram os Brahmanes e os outros eram uma coletânea de os mais variados tipos de contemplativos, que seguiam as mais variadas práticas e doutrinas. Aparentemente, esse raspar o cabelo e a barba, vestir um manto de uma determinada cor, seria a identificação, digamos, um uniforme de uma dessas pessoas que está em busca, né, empenhado nessa busca espiritual, fora do que seria a religião oficial, que era o brahmanismo. Nesta época o Buda tinha 29 anos de idade, ele era casado e tinha um filho. Então ele abandonou totalmente a família e decidiu se empenhar em busca da resposta para esses problemas fundamentais da vida. Algum comentário, pergunta? Tendo seguido a vida santa em busca do que é benéfico, buscando o insuperável estado de paz sublime, procurei por Alara Kalama e lhe disse: amigo Kalama, quero viver a vida santa lestidão e disciplina. Alara Kalama respondeu: o venerável pode ficar aqui, meu amigo. Este Dhamma é tal que uma pessoa sábia pode em pouco tempo entrar e permanecer nele, compreendendo por si mesmo, através do conhecimento direto, a doutrina do seu mestre. Em breve aprendi aquele Dhamma.
no que diz respeito à mera recitação e repetição dos seus ensinamentos, eu falava com conhecimento e segurança, e reivindicava, eu sei e vejo. E havia outros que assim também diziam. Eu pensei, não é somente pela mera fé que a Lara Kalama declara, tendo compreendido por mim mesmo, através do conhecimento direto, eu entro e permaneço neste Dhamma. Com certeza, a Lara Kalama permanece conhecendo e vendo este Dhamma. Então fui até a Lara Kalama e perguntei, amigo Kalama, de que forma, tendo compreendido por você mesmo com conhecimento direto, você declara que entra e permanece nesse Dhamma? Em resposta, ele declarou a esfera do nada. Eu pensei, não somente a Lara Kalama tem fé, energia, atenção plena, concentração e sabedoria. Eu também tenho fé, energia, atenção plena, concentração e sabedoria. E se eu me esforçasse para realizar por mim mesmo o Dhamma no qual a Lara Kalama declara entrar e permanecer, tendo compreendido por ele mesmo através do conhecimento direto? Assim, em pouco tempo, eu entrei e permaneci naquele Dhamma, tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto. Eu fui até a Lara Kalama e perguntei, amigo Kalama, é dessa forma que você declara que entra e permanece nesse Dhamma, tendo compreendido por você mesmo através do conhecimento direto? Essa é a forma, amigo. É dessa forma, amigo, que eu também entro e permaneço nesse Dhamma, tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto. É um ganho para nós, meu amigo, um grande ganho para nós que tenhamos um tal venerável como companheiro na vida santa. Portanto, o Dhamma no qual eu declaro que entro e permaneço, tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto, é o Dhamma no qual você declara entrar e permanecer, tendo compreendido por você mesmo através do conhecimento direto. E o Dhamma no qual você declara entrar e permanecer, tendo compreendido por você mesmo através do conhecimento direto, é o Dhamma no qual eu declaro que entro e permaneço, tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto. Portanto, você conhece o Dhamma que eu conheço, e eu conheço o Dhamma que você conhece. Como eu sou, assim é você. Como você é, assim eu sou. Vem, amigo, vamos agora liderar esta comunidade juntos. Dessa forma, a Lara Kalama, meu mestre, colocou-me, seu pupilo, no mesmo nível que ele e me concedeu a maior honra possível. Porém, o pensamento me ocorreu. Este Dhamma não conduz ao desencantamento, ao desapego, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, à iluminação, à nibbana, mas somente ao renascimento na esfera do nada. Dessa forma, não estando satisfeito com esse Dhamma, eu parti. Bom, esses parágrafos têm alguns pontos bastante interessantes. Em primeiro lugar, essa pessoa, a Lara Kalama, foi o primeiro professor do Buda. Eu acho que talvez muitas pessoas acreditem que o Buda foi uma pessoa que não teve professor, que ele descobriu tudo por ele mesmo e tudo mais. Na verdade, não é o que esse texto diz. O Buda teve um professor e esse professor foi a Lara Kalama. De acordo com um estudo, um livro que eu li recentemente, o autor do livro argumenta que a Lara Kalama viveria próximo do local onde o Buda vivia. E deveria, na época, ser uma pessoa relativamente conhecida. Ou seja, o Buda teria saído da casa dele e teria ido morar com este professor para aprender exatamente o que ele ensinava. Uma expressão que aparece aqui, que é também bastante chave no budismo, é conhecimento direto. Conhecimento direto significa basicamente conhecimento através da própria experiência. Seria um conhecimento a fundo. Ou seja, um conhecimento que vai além do mero conhecimento intelectual. E está diretamente vinculado com a prática da meditação. O outro aspecto que aparece nestes parágrafos, é renascimento na esfera do nada.
Ou seja, o Buda diz que ele não estava satisfeito com esse professor e resolveu abandoná-lo porque o que ele ensinava basicamente fazia com que a pessoa renascesse nessa esfera do nada. Dentro da doutrina budista existem vários níveis, ou até pode-se dizer mundos, onde pode ocorrer o renascimento. Entre eles está o mundo animal, o mundo dos humanos, fantasmas e assim por diante, e também o que seriam mundos paradisíacos. E um dos mundos é essa esfera do nada. O renascimento nesses mundos, basicamente ele ocorre de acordo com o tipo de mente que a pessoa desenvolve ao longo da sua vida. Ou seja, uma pessoa que ao longo da sua vida acaba adotando um tipo de comportamento e por consequência acaba tendo um tipo de desenvolvimento mental que mais se parece com um animal, é muito provável que ela acabe renascendo como um animal. E da mesma forma, uma pessoa que pratique meditação e que constantemente, através da meditação, alcance esse estado da esfera do nada, é muito provável que, quando essa pessoa morrer, ela vai acabar renascendo nesse mundo ou esfera que é característico da esfera do nada. Alguma pergunta, algum comentário? Sim, Rafael. Isso tem alguma coisa a ver com Jhana? A pergunta é se isso tem alguma coisa a ver com Jhana. Eu vou aproveitar e explicar agora, eu iria explicar um pouco mais adiante, mas vou explicar agora respondendo a pergunta. Jhana é uma palavra que significa absorção mental. É um tipo de prática meditativa em que a mente alcança um estado de calma e tranquilidade extremamente profundo. É um estado em que a mente é absolutamente não perturbada por nada dos sentidos. Ou seja, a mente está totalmente afastada de todos os sentidos. A pessoa não sente, não ouve, não vê, mas a mente está totalmente afastada de tudo isso. E ao mesmo tempo presente. Só que ao mesmo tempo consciente, totalmente presente naquilo que está acontecendo. Lógico que aquilo que está acontecendo na mente, já que em relação ao mundo exterior está totalmente isolada. Existem 8 níveis de jhana. No primeiro nível existem mais fatores mentais presentes. E na medida em que vai se avançando nesses níveis, esses fatores vão se simplificando. Ou seja, a mente vai ficando cada vez mais, posso dizer, pura, com menos fatores presentes. Esta esfera do nada seria o 7º nível. Então, dos 8 jhanas, esfera do nada seria o 7º nível. Existe um nível além deste. Então, o que o Buda estaria praticando, baseado nessa descrição, com este professor, o que ele teria aprendido, seria essa prática de meditação, de absorção na esfera do nada. Algum outro comentário? Ainda em busca, bicos, do que é benéfico, buscando um insuperável estado de paz sublime, procurei por Udaka Ramaputa, e ao chegar eu lhe disse: amigo Udaka, quero viver a vida santa neste Dhamma e disciplina. Udaka Ramaputa respondeu: o venerável pode ficar aqui, meu amigo. Este Dhamma é tal que uma pessoa sábia pode, em pouco tempo, entrar e permanecer nele, compreendendo por si mesmo, através do conhecimento direto, a doutrina do seu mestre. Em breve aprendi aquele Dhamma. No que diz respeito à mera recitação e repetição dos seus ensinamentos, eu falava com conhecimento e segurança e reivindicava: eu sei e vejo. E havia outros que assim também diziam. Eu pensei, não foi somente pela mera fé que Rama declarava: tendo compreendido por mim mesmo, através do conhecimento direto, eu entro e permaneço neste Dhamma. Com certeza Rama permanecia conhecendo e vendo este Dhamma. Então fui até o Udaka Ramaputa e perguntei: amigo, de que forma Rama, tendo compreendido por ele mesmo, através do conhecimento direto, declarou que entrou e permaneceu neste Dhamma? Em resposta, o Udaka Ramaputa declarou a esfera da nem percepção nem não percepção.
Eu pensei, não somente Rama tinha fé, energia, atenção plena, concentração e sabedoria. Eu também tenho fé, energia, atenção plena, concentração e sabedoria. E se eu me esforçasse para realizar por mim mesmo o Dhamma no qual Rama, tendo compreendido por ele mesmo através do conhecimento direto, declarou que entrou e permaneceu. Assim, em pouco tempo, eu entrei e permaneci naquele Dhamma, tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto. Então, eu fui até o Daka Ramaputa e perguntei, amigo, é dessa forma que Rama declarou que entrou e permaneceu neste Dhamma, tendo compreendido por ele mesmo através do conhecimento direto? Essa é a forma, amigo. É dessa forma, amigo, que eu também entro e permaneço nesse Dhamma, tendo compreendido por mim mesmo através do conhecimento direto. É um ganho para nós, meu amigo, um grande ganho para nós que tenhamos um tal venerável como companheiro na vida santa. Portanto, o Dhamma no qual Rama declarou que entrou e permaneceu, tendo compreendido por ele mesmo através do conhecimento direto, é o Dhamma no qual você entra e permanece, tendo compreendido por você mesmo através do conhecimento direto. E o Dhamma que você entra e permanece, tendo compreendido por você mesmo através do conhecimento direto, é o Dhamma no qual Rama declarou que entrou e permaneceu, tendo compreendido por ele mesmo através do conhecimento direto. Portanto, você conhece o Dhamma que Rama conhecia, e Rama conhecia o Dhamma que você conhece. Como Rama era, assim é você. Como você é, assim era Rama. Venha, amigo, agora e lidere esta comunidade. Dessa forma, o Daka Ramaputra, meu companheiro na vida santa, colocou-me na posição de mestre e me concedeu a maior honra possível. Porém, um pensamento me ocorreu. Este Dhamma não conduz ao desencantamento, ao desapego, à cessação, à paz, ao conhecimento direto, à iluminação a Nibbana, mas somente ao renascimento na esfera da nem percepção, nem não percepção. Desta forma, não estando satisfeito com esse Dhamma, eu parti. Não sei se vocês perceberam, mas aqui havia 3 personagens nestes parágrafos, ao contrário do anterior, em que era Alara, Kalama e o Buda. Aqui ele fala de Rama, Ramaputa e o Buda. Ramaputa seria o filho de Rama. E aparentemente, pelo que está descrito aqui, Rama já não existia mais, porque ele menciona Rama como sendo no passado, né? Ramaputa fala de Rama como sendo no passado. E na verdade, enquanto que Alara Kalama ofereceu que o Buda liderasse com ele a comunidade, neste caso ele diz, vem amigo, agora lidere esta comunidade. Quer dizer, ele quer que o Buda assuma o papel de líder da comunidade. Algum comentário? Uma pergunta? Ainda em busca, bicos, do que é benéfico, buscando o insuperável estado de paz sublime, eu andei perambulando pelas terras de Magadha, até que, por fim, cheguei em Senanigama, próximo a Uruvela. Lá eu encontrei um pedaço de terreno adequado, com um bosque prazeroso e um rio límpido, com as margens planas e agradáveis, e um vilarejo próximo para esmolar comida. Eu pensei, esse é um pedaço de terreno adequado, com um bosque prazeroso e um rio límpido com as margens planas e agradáveis, e um vilarejo próximo para esmolar comida. Isso é adequado para um membro de um clã que possui a intenção de se esforçar. E eu me sentei ali pensando, isso é adequado para o esforço. Esse é um parágrafo interessante, porque o Buda está indicando uma atitude que acho que a maioria de nós temos. Quando nós não conseguimos alguma coisa na vida, regra geral, a tendência é de pensar, bom, foi porque eu não me dediquei o suficiente. Se eu tivesse feito talvez um pouquinho mais de esforço, talvez eu conseguisse. Ou se eu realmente quiser alguma coisa importante na vida, eu preciso fazer um grande esforço para conseguir isso. E a impressão que dá, apesar disso não estar no texto, mas a impressão que dá é de que os professores anteriores dele não eram, digamos, enérgicos o suficiente ou diligentes o suficiente no esforço. Então ele resolveu, não, eu preciso sair e preciso realmente fazer um esforço dedicado para poder alcançar aquilo que eu quero alcançar.
existe um ditado em inglês que é no pain, no gain. Ou seja, né? Eu acho que essa foi bem a atitude do Buda. Bom, se eu realmente quero isso, eu vou ter que, né, botar para quebrar. E o Buda botou para quebrar, como vocês vão ver nos parágrafos seguintes, né, ele realmente foi ao limite do que uma pessoa pode ir, na crença de que se você quer alguma coisa, você tem que ir lá e, né, realmente fazer de tudo para conseguir aquilo. Algum comentário? Comentário. Talvez pudesse explicar por que ele não ficou satisfeito com aquelas realizações. Por que ele achou que isso não era iluminação ainda? Tá, excelente pergunta. A pergunta é por que ele não ficou satisfeito com aquelas realizações? Por que ele achou que aquilo não era iluminação ainda? Na verdade, é relativamente simples, porque quando ele saía dessa absorção meditativa, todas as contaminações voltavam. Ele novamente se via assediado pela raiva, pela cobiça, por todas aquelas coisas que povoam a nossa mente. Então, enquanto ele estava naquela meditação, tudo bem, perfeito, né? Um estado de paz suprema e a mente totalmente afastada de qualquer influência dos sentidos, de qualquer influência dessas contaminações, porque enquanto a mente está nos jhanas, ela fica temporariamente afastada desses estados mentais. Mas depois que a mente sai desse estado de absorção, quando novamente os sentidos começam a funcionar e a impactar a mente, tudo aquilo que ainda está ali volta à tona novamente. Então a conclusão dele de que aquilo não era Nibbana é porque a mente dele novamente estava outra vez afetada por todos aqueles estados. Eu pensei, e se eu, com os dentes cerrados e pressionando a minha língua contra o céu da boca, abatesse, forçasse e subjugasse minha mente com a minha mente? Dessa forma, com os dentes cerrados e pressionando minha língua contra o céu da boca, abati, forcei e subjuguei minha mente com a minha mente. Enquanto eu fazia isso, o suor emanava das minhas axilas, tal como um homem forte agarra um homem fraco pela cabeça ou pelos ombros e o abate, o força e o subjuga. Da mesma forma, com os dentes cerrados e pressionando minha língua contra o céu da boca, abati, forcei e subjuguei minha mente com a minha mente, e o suor emanava das minhas axilas. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim, e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse a meditação sem respirar? Assim eu parei a inspiração e a expiração através do meu nariz e boca. Ao fazer isso, houve um forte rugido de ventos saindo pelos ouvidos, tal como o forte rugido dos ventos que saem do fole de um ferreiro. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração através do meu nariz e boca, houve um forte rugido de ventos saindo pelos ouvidos. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim eu parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos. Ao fazer isso, ventos violentos retalharam a minha cabeça, tal como se um homem forte estivesse retalhando a minha cabeça com uma espada afiada. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos, ventos violentos retalharam a minha cabeça. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim eu parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos. Ao fazer isso, dores violentas surgiram na minha cabeça,
tal como se um homem forte estivesse apertando em volta da minha cabeça uma tira de couro resistente. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos, dores violentas surgiram na minha cabeça. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim eu parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos. Ao fazer isso, forças violentas retalharam a cavidade do meu estômago, tal como se um açougueiro ou seu aprendiz estivessem retalhando a cavidade do estômago de um boi com uma faca afiada. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos, forças violentas retalharam a cavidade do meu estômago. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Eu pensei, e se eu praticasse mais a meditação sem respirar? Assim eu parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos. Ao fazer isso, houve uma queimação violenta no meu corpo, tal como se dois homens fortes agarrassem um homem mais fraco pelos braços, o assassem sobre uma cova com brasas em chamas. Da mesma forma, quando parei a inspiração e a expiração através do nariz, boca e ouvidos, houve uma queimação violenta no meu corpo. Mas embora uma energia incansável houvesse sido estimulada em mim e uma persistente atenção plena houvesse se estabelecido, meu corpo estava agitado e inquieto, porque eu estava exausto devido ao doloroso esforço. Porém, a sensação de dor que surgiu em mim não invadiu a minha mente e permaneceu. Agora, quando os devas me viram, alguns disseram, Gotama, o contemplativo, está morto. Outros devas disseram, ele não está morto, ele está morrendo. E outros disseram, ele não está morto, nem morrendo. Ele é um Arahat, pois é assim como vivem os Arahats. Arahat seria um ser iluminado. Eu pensei, e se eu praticasse cortando completamente a alimentação? Então os devas vieram até mim e disseram, estimado Senhor, por favor, não utilize a prática do corte completo da alimentação. Se você assim o fizer, nós infundiremos alimento divino através dos seus poros, e você sobreviverá com isso. Eu pensei, se eu afirmar estar em jejum completo, enquanto esses devas estiverem infundindo alimento divino através dos meus poros, eu estarei mentindo. Assim eu os dispensei, dizendo, não é necessário. Eu pensei, e se eu comesse somente um pouco de comida de cada vez? Uma mão cheia de cada vez, seja de sopa de feijão, ou de sopa de lentilha, ou de sopa de legumes, ou sopa de ervilhas. Assim eu comia muito pouco, uma mão cheia de cada vez, seja de sopa de feijão, ou de sopa de lentilha, ou de sopa de legumes, ou de sopa de ervilhas. Enquanto eu fazia isso, meu corpo ficou extremamente emaciado. Por comer tão pouco, os meus membros ficaram como os segmentos articulados de uma videira ou bambu. Por comer tão pouco, as minhas costas ficaram como a corcova de um camelo. Por comer tão pouco, as projeções da minha coluna pareciam pontas de um cordão. Por comer tão pouco, as minhas costelas se projetavam para a frente tão frágeis como as travas de um celeiro destelhado. Por comer tão pouco, o brilho dos meus olhos se afundou dentro da cavidade do olho, parecendo com o brilho d'água no fundo de um poço. Por comer tão pouco, o meu escalpo enrugou e encolheu como uma abóbora verde, amarga, enruga e encolhe com o vento e o sol. Por comer tão pouco, a pele da minha barriga se uniu à minha coluna. Portanto, se eu tocasse a minha barriga, encontrava a minha coluna. E se tocasse a minha coluna, encontrava a pele da minha barriga. Por comer tão pouco, se eu urinasse ou defecasse, eu caía com a cara no chão ali mesmo. Por comer tão pouco, se eu tentasse aliviar meu corpo esfregando meus membros com as mãos, os pelos com as raízes apodrecidas caíam do corpo à medida que eu os esfregava. Existe uma estátua que foi encontrada no que é hoje Paquistão,
E vocês podem ver na última página, que é uma estátua que retrata como estaria o Buda depois de toda essa série de práticas de austeridades. Agora, quando as pessoas me viam, algumas diziam: o contemplativo Gotama é negro. Outras pessoas diziam: o contemplativo Gotama não é negro, ele é marrom. Outros diziam: o contemplativo Gotama não é negro nem marrom, ele tem a pele dourada. Tanto havia se deteriorado a complexão pura e brilhante da minha pele, por comer tão pouco. Eu pensei: todos os contemplativos ou brahmanes que no passado experimentaram sensações dolorosas, torturantes e penetrantes devido ao esforço, isto é o máximo, não existe nada além disso. Todos os contemplativos ou brahmanes que no futuro experimentarão sensações dolorosas, torturantes e penetrantes devido ao esforço, isto é o máximo, não existe nada além disso. E todos os contemplativos ou brahmanes que no presente experimentam sensações dolorosas, torturantes e penetrantes devido ao esforço, isto é o máximo, não existe nada além disso. Através desta prática de austeridades atormentadoras, eu não alcancei nenhum estado supra-humano, nenhuma distinção em conhecimento e visão digna dos nobres. Poderia haver um outro caminho para a iluminação? De acordo com o histórico, o Buda, o Bodhisattva nessa época ainda, passou 6 anos fazendo esse tipo de prática, ou seja, o período inicial com os 2 professores e depois essas práticas de austeridades. Depois de 6 anos dedicado a esse tipo de prática, ele aqui reconhece que todo o esforço que ele fez foi em vão. E a pergunta aqui é bastante pertinente, quer dizer, se através do esforço ele não alcançou aquilo que ele pretendia alcançar, qual seria o outro caminho? Qual seria a alternativa? Eu refleti. Eu me recordo que quando meu pai, o Sakya, estava ocupado enquanto eu estava sentado à sombra fresca de um jambo rosa, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entrei e permaneci no primeiro jhana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Poderia ser esse o caminho para a iluminação? Então, seguindo essa memória, cheguei à conclusão: esse é o caminho para a iluminação. Esse parágrafo descreve um evento que ocorreu na vida do Bodhisattva. Quando ele era criança, ele estava participando com o pai dele de um festival de arar a terra, e durante esse festival ele sentou sob a sombra de uma árvore. Nessa ocasião, ele acabou espontaneamente entrando no primeiro jhana. Lembrando-se desse evento, o Bodhisattva reconhece que esse seria o caminho para a iluminação. Agora, esse parágrafo levanta algumas questões, porque antes o Bodhisattva tinha praticado com os 2 mestres, Alarakalama e o Dakaramaputta, e havia alcançado, respectivamente com cada um deles, o 7º e o 8º jhana. De acordo com os ensinamentos do Cânone Pali, os jhanas ocorrem numa sequência, numa progressão. Ou seja, para chegar ao 4º jhana, passa-se primeiro pelo primeiro, segundo, terceiro, e aí se chega ao 4º, e para progredir aos jhanas superiores é necessário seguir nessa sequência. E o que acontece é que se ele praticou com os professores dele e chegou ao 7º e 8º, significa que ele passou pelo primeiro jhana. E é um pouco estranho que ele agora lembre de uma ocasião na infância, quando ele teve a experiência do primeiro jhana. Ou seja, é bastante estranho que ele não se lembre da prática dos professores, mas sim da experiência que ele teve quando criança. O que levanta a questão de que talvez exista ou existiu uma diferença importante naquele primeiro jhana que ele se lembrou quando criança e dos jhanas que ele praticava com os professores dele. Não existe, na atualidade, uma explicação muito clara para essa aparente incoerência.
muitos especialistas levantam algumas hipóteses de qual que poderia ser a explicação para isso, desde de que talvez com os professores Uddaka Ramaputta e Alarakalama, o Buda na verdade não praticaria os jhanas, até algumas outras explicações, mas eu acho que a melhor explicação é dada por Ajahn Brahmavanso, que é um abade de um monastério na Austrália, e a explicação que ele dá consta no website, no acesso ao insight, e eu preferia deixar como tarefa de casa para os ouvintes, para pesquisar o primeiro sutta do Buda, Dhammacakkappavattana, e nesse sutta há uma nota que foi preparada com base nos comentários feitos por Ajahn Brahmavanso, que dá uma interpretação para qual seria esse primeiro jhana que o Buda se lembrou que ele teve a experiência na infância. Então eu espero que cada um de vocês possa, por conta própria, descobrir exatamente o que vem a ser a diferença entre o jhana que ele praticava com os dois professores e o jhana que ele se lembrou quando criança e que acabou chegando à conclusão de que era o caminho para a iluminação. Eu pensei, por que temo esse prazer que não tem nada a ver com a sensualidade, nem com qualidades mentais prejudiciais? Eu pensei, eu não temo mais esse prazer, já que ele não tem nada a ver com a sensualidade, nem com qualidades mentais prejudiciais. Este parágrafo marca uma mudança na forma como o Bodhisattva avaliava o prazer. Agora, o prazer não é mais algo a ser temido e exterminado através da prática de austeridades. Mas quando originário do isolamento e desapego, o prazer é visto como um valioso companheiro nos estágios mais elevados do caminho para a iluminação. Eu refleti, não é fácil alcançar esse prazer com um corpo tão extremamente emaciado. E se eu comesse alguma comida sólida, um pouco de arroz doce com leite? E eu comi um pouco de comida sólida, um pouco de arroz doce com leite. Agora, os 5 contemplativos que estavam comigo pensaram, se Gotama, nosso contemplativo, alcançar algum estado mais elevado, ele nos dirá. Porém, quando eles me viram comendo comida sólida, um pouco de arroz doce com leite, eles sentiram repulsa e me deixaram, pensando. O contemplativo Gotama agora vive gratificado pelos sentidos. Ele deixou de lado a sua busca e reverteu ao luxo. Pela primeira vez no Sutta são mencionados os 5 contemplativos ascetas que acompanhavam o Bodhisattva. E há uma conhecida história do Buda, em que ele tomou a tigela do arroz com leite, depois de ter comido o arroz, e colocou na correnteza do rio. Se a tigela flutuasse contra a correnteza, seria um presságio de que ele realizaria a iluminação. E também essa flutuar contra a correnteza é uma ilustração de que os ensinamentos do Buda se dirigem contra a correnteza do mundo. Então, bicos, estando eu mesmo sujeito ao nascimento, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao nascimento, buscando o que não nasce, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana, eu alcancei o que não nasce, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando eu mesmo sujeito ao envelhecimento, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao envelhecimento, buscando o que não envelhece, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Eu alcancei o que não envelhece, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando eu mesmo sujeito à enfermidade, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito à enfermidade, buscando o que não está sujeito à enfermidade, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Eu alcancei o que não está sujeito à enfermidade, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando eu mesmo sujeito à morte, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito à morte, buscando o imortal, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Eu alcancei o imortal, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando eu mesmo sujeito à tristeza,
tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito à tristeza, buscando o que não está sujeito à tristeza, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Eu alcancei o que não está sujeito à tristeza, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando eu mesmo sujeito às contaminações, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito às contaminações, buscando o que não está sujeito às contaminações, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Eu alcancei o que não está sujeito às contaminações, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Surgiram em mim a visão e o conhecimento. Inabalável é a libertação da minha mente. Este é o último nascimento. Não há mais vir a ser a nenhum estado. Este parágrafo descreve a transformação do Bodhisattva em Buda, ou seja, a realização da iluminação. De certa forma, este parágrafo é único no cânone, porque, regra geral, a descrição da realização da iluminação fala sobre os 3 tipos de conhecimento verdadeiro, que seria a recordação de vidas passadas, o reconhecimento da operação da lei de Kama e também o reconhecimento da destruição das impurezas mentais. E este parágrafo deve ter sido incluído no Sutta desta forma, porque ele é uma resposta ao tema inicial sobre a busca nobre e a busca ignóbil. E, de acordo com Vinaya, o Buda teria passado 4 semanas nesse local, depois de ter realizado a iluminação, contemplando aquilo que ele havia realizado. Aqui termina a gravação da primeira parte do Sutta. A continuação está na segunda parte. Esta é a segunda parte do Ariya Pariyesana Sutta, a busca nobre, na qual o Buda relata o ensino do Dhamma. Eu pensei, este Dhamma que eu alcancei é profundo, difícil de ver e difícil de compreender, pacífico e sublime, que não pode ser alcançado através do mero raciocínio. Ele é sutil para ser experimentado pelos sábios. Mas esta população se delicia com a adesão, está excitada com a adesão, desfruta da adesão. É difícil para uma população como esta ver esta verdade, isto é, a condicionalidade isto aquilo e a origem dependente. E também é difícil de ver esta verdade, isto é, o cessar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, o fim do desejo, desapego, cessação, Nibbana. Se eu fosse ensinar o Dhamma, os outros não me entenderiam, e isso seria fatigante, problemático para mim. Então, estes versos nunca antes ouvidos me ocorreram. Basta com a ideia de ensinar o Dhamma, que até para mim foi difícil alcançar, pois ele nunca será entendido por aqueles que vivem com a cobiça e a raiva. Aqueles tingidos pela cobiça, envoltos na escuridão, nunca irão discernir esse Dhamma difícil de ser compreendido, que vai contra a torrente do mundo, sutil, profundo e difícil de ser visto. Pensando dessa forma, minha mente tendia à inação, ao invés do ensino do Dhamma. Neste parágrafo, o Buda se refere a este Dhamma. Este Dhamma são as 4 nobres verdades, que é o sofrimento, a origem do sofrimento, o fim do sofrimento e o caminho para o fim do sofrimento. Ele também menciona que este Dhamma, ou seja, as 4 nobres verdades, não podem ser alcançadas através do mero raciocínio. Ou seja, a mente não pode ser libertada apenas através do intelecto. É necessário o método completo. Ele também fala sobre a adesão. Esta população se delicia com a adesão, está excitada com a adesão, desfruta da adesão. A adesão seria a dependência dos prazeres dos sentidos, estar grudado nos prazeres dos sentidos. Ele também menciona a condicionalidade, isto, aquilo, e a origem dependente.
A origem dependente representa a primeira e a segunda nobre verdade, ou seja, o sofrimento e a origem do sofrimento. Enquanto que Nibbana, que também é mencionado pelo Buda, representa a terceira e a quarta nobres verdades, ou seja, o fim do sofrimento e o caminho para o fim do sofrimento. A última frase, na qual o Buda menciona, pensando dessa forma, minha mente tendia à inação, ao invés do ensino do Dhamma, representa um certo problema, porque, de acordo com aquilo que se acredita hoje em dia, um Bodhisattva faz votos de salvar todos os seres sencientes. Então, como que poderia o Buda tender para a inação? E essa é uma expressão na qual o Buda reconhece a força das contaminações nas mentes dos seres e a profundidade do Dhamma. Então, bicos, o Brahma Sahampati soube com a mente dele o pensamento na minha mente e pensou: o mundo estará perdido, o mundo estará destruído, já que a mente do Tathagata, um Arahant perfeitamente iluminado, se inclina à inação, ao invés do ensino do Dhamma. Então, com a mesma rapidez com que um homem forte pode estender o seu braço flexionado, ou flexionar o seu braço estendido, Brahma Sahampati desapareceu do mundo de Brahma e apareceu na minha frente. Ele arrumou o seu manto externo sobre o ombro e juntou as mãos numa reverenciosa saudação, dizendo: Venerável Senhor, que o abençoado ensine o Dhamma, que o iluminado ensine o Dhamma. Há seres com pouca poeira sobre os olhos que estão decaindo por não ouvir o Dhamma. Há aqueles que entenderão o Dhamma. Depois de dizer isso, Brahma Sahampati disse ainda mais: Em Magadha surgiram até agora ensinamentos contaminados, formulados por aqueles que ainda estão poluídos. Abram as portas para o imortal, que eles ouçam o Dhamma que o Imaculado encontrou. Tal como alguém que esteja no pico de uma montanha é capaz de ver todas as pessoas embaixo, da mesma forma o sábio, que tudo vê. Suba ao palácio do Dhamma, que o conquistador da tristeza inspecione esta raça humana, engolfada na tristeza e subjugada pelo nascimento e envelhecimento. Levante-se, ó herói, vitorioso na batalha. Ó líder da caravana, sem dívidas, saia pelo mundo. Ensine o Dhamma ao abençoado. Existem aqueles que irão compreender. Então, tendo ouvido o pedido de Brahma e por compaixão pelos seres, inspecionei o mundo com o olho de um Buda. Inspecionando o mundo com o olho de um Buda, eu vi seres com pouca poeira sobre os olhos e com muita poeira sobre os olhos, com faculdades aguçadas e com faculdades embotadas, com boas qualidades e com más qualidades, fáceis de serem ensinados e difíceis de serem ensinados, e alguns que permaneciam sentindo medo e responsabilidade pelo outro mundo. Tal como num lago com flores de lótus azuis ou vermelhas, ou brancas, algumas flores de lótus nascem e crescem na água e prosperam imersas na água, sem sair fora da água, enquanto que algumas outras flores de lótus nascem e crescem na água e pousam sobre a superfície da água, e ainda algumas outras flores de lótus nascem e crescem na água e sobem acima do nível da água, permanecendo sem serem molhadas pela água. Assim também, inspecionando o mundo com o olho de um Buda, eu vi seres com pouca poeira sobre os olhos e com muita poeira sobre os olhos, com faculdades aguçadas e com faculdades embotadas, com boas qualidades e com más qualidades, fáceis de serem ensinados e difíceis de serem ensinados, e alguns que permaneciam sentindo medo e responsabilidade pelo outro mundo. Então respondi ao Brahma Sahampati em versos: Para eles estão abertas as portas para o imortal. Que aqueles com ouvidos mostrem agora a sua fé. Pensando que seria problemático, ó Brahma, eu não quis falar o Dhamma sutil e sublime. Então o Brahma Sahampati pensou:
Eu criei a oportunidade para que o abençoado ensine o Dhamma. E depois de me homenagear, mantendo-me à sua direita, ele então desapareceu. Eu pensei, para quem devo primeiro ensinar o Dhamma? Quem irá compreender este Dhamma com rapidez? E aí me ocorreu. Alara Kalama é sábio, inteligente, com sabedoria. Faz muito tempo que ele possui pouca poeira sobre os olhos. E se eu ensinasse o Dhamma primeiro para Alara Kalama? Ele irá compreendê-lo com rapidez. Então alguns devas se aproximaram de mim e disseram, Venerável Senhor, Alara Kalama morreu faz 7 dias, e o conhecimento e visão surgiram em mim. Alara Kalama morreu faz 7 dias. Eu pensei, a perda de Alara Kalama é significativa. Se ele tivesse ouvido este Dhamma, ele o teria compreendido com rapidez. Eu pensei, para quem devo primeiro ensinar o Dhamma? Quem irá compreender este Dhamma com rapidez? E aí me ocorreu. O Daka Ramaputa é sábio, inteligente e com sabedoria. Faz muito tempo que ele possui pouca poeira sobre os olhos. E se eu ensinasse o Dhamma primeiro para o Daka Ramaputa? Ele irá compreendê-lo com rapidez. Então, alguns devas se aproximaram de mim e me disseram, Venerável Senhor, o Daka Ramaputa morreu na noite passada, e o conhecimento e visão surgiram em mim. O Daka Ramaputa morreu na noite passada. Eu pensei, a perda de Daka Ramaputa é significativa. Se ele tivesse ouvido este Dhamma, ele o teria compreendido com rapidez. O fato do Buda lembrar dos 2 primeiros mestres que ele teve, Alara Kalama e o Daka Ramaputa, como sendo bons candidatos para que ele ensinasse o Dhamma, é um reconhecimento, por parte do Buda, da importância que esses 2 mestres tiveram no processo de desenvolvimento que ele empreendeu. Eu pensei, para quem devo primeiro ensinar o Dhamma? Quem irá compreender este Dhamma com rapidez? E aí me ocorreu, os 5 bhikkhus que me acompanharam e que foram de grande ajuda enquanto eu estava engajado na minha busca. E se eu ensinasse o Dhamma primeiro para eles? Então pensei, onde estarão vivendo agora os 5 bhikkhus? E com o olho divino que é purificado e sobrepuja o humano, eu vi que eles estavam vivendo em Benares, no Parque do Gamo, em Isipatana. O ensinamento do Dhamma. Então, bhikkhus, tendo permanecido em Uruvela pelo tempo que queria, saí caminhando em direção a Benares, entre Gaia e o lugar da iluminação. O Ajivaka Upaka me viu na estrada e disse, Amigo, as suas faculdades estão claras, a sua complexão está pura e brilhante. Sobre qual mestre você adotou a vida santa, amigo? Quem é o seu mestre? Qual Dhamma você professa? Eu respondi ao Ajivaka Upaka em versos. Eu sou aquele que transcendeu tudo, aquele que tudo conhece, imaculado entre todas as coisas, renunciando a tudo, libertado pela cessação do desejo. Tendo conhecido tudo isso por mim mesmo, a quem devo apontar como mestre? Eu não tenho mestre, e outro como eu não existe em lugar nenhum no mundo. Com todos os seus devas, porque não tenho outra pessoa como equivalente. Eu sou o consumado no mundo, eu sou o Mestre Supremo. Eu sozinho sou um perfeitamente iluminado, cujo fogo está saciado e extinto. Eu vou agora para Kasi, Benares. Vou colocar a roda do Dhamma em movimento. Num mundo que se tornou cego, eu vou proclamar o imortal. Pela sua declaração, amigo, você deve ser o vitorioso universal. Os vitoriosos são como eu, que venceram destruindo as contaminações. Eu derrotei todos os estados ruins. Portanto, Upaka, eu sou um vitorioso. Quando isso foi dito, Ajivaka Upaka disse, pode ser que assim seja, amigo, balançando a cabeça. Ele tomou um desvio e partiu.
Adivaka Upaka. Adivaka era uma seita contemporânea do Buda. E esse diálogo com Upaka é uma ilustração de que nem todas as pessoas que encontram o Buda o reconhecem como tal. Então, bicos, prosseguindo na caminhada, por fim cheguei em Benares, no Parque do Gamo em Cipatana, e me aproximei do grupo de 5 bicos. Os bicos me viram chegando à distância e combinaram entre si o seguinte: amigos, ali vem o contemplativo Gotama, que vive gratificado pelos sentidos, que deixou de lado a sua busca e reverteu ao luxo. Nós não deveríamos homenageá-lo, ou nos levantarmos para ele, e nem receber a sua tigela e manto externo. Mas um assento poderá ser preparado para ele. Se ele quiser, poderá sentar. No entanto, à medida que eu me aproximava, aqueles bicos foram incapazes de manter o acordo. Um veio se encontrar comigo e tomou minha tigela e o manto externo. Outro preparou um assento, e um outro preparou água para os meus pés. No entanto, eles se dirigiam a mim pelo meu nome e como amigo. Amigo é avuso em Pali, e esse é um termo familiar que é empregado entre as pessoas com a mesma posição social. Como resultado, eu lhes disse: bicos, não se dirijam ao Tathagata pelo nome e como amigo. O Tathagata é um Arahant, perfeitamente iluminado. Ouçam, bicos, o imortal foi alcançado. Eu os instruirei e lhes ensinarei o Dhamma. Praticando da forma instruída, realizando por vocês mesmos através do conhecimento direto, vocês logo entrarão e permanecerão no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de clãs abandonam a vida em família pela vida santa. Quando isso foi dito, os bicos me responderam o seguinte: amigo Gotama, através da conduta, da prática e da realização das austeridades às quais você se dedicou, você não alcançou nenhum estado supra-humano, nenhuma distinção em conhecimento e visão digna dos nobres. Como agora você vive gratificado pelos sentidos, e tendo deixado de lado a sua busca e revertido ao luxo, como poderia você ter atingido algum estado supra-humano, alguma distinção em conhecimento e visão dignos dos nobres? Quando isso foi dito, eu lhes disse: o Tathagata não vive gratificado pelos sentidos, nem deixou de lado a sua busca e reverteu ao luxo. O Tathagata é um Arahat, perfeitamente iluminado. Ouçam, bicos, o imortal foi alcançado. Abandonam a vida em família pela vida santa. Uma segunda vez os bicos me disseram: amigo Gotama, como poderia você ter atingido algum estado supra-humano, alguma distinção em conhecimento e visão dignos dos nobres? Uma segunda vez eu lhes disse: o Tathagata não vive gratificado pelos sentidos. Abandonam a vida em família pela vida santa. Uma terceira vez os bicos me disseram: amigo Gotama, como poderia você ter atingido algum estado supra-humano, alguma distinção em conhecimento e visão digno dos nobres? Estados supra-humanos, que seria Uttari Manusadama em Pali, são estados, virtudes ou realizações superiores em relação às virtudes humanas comuns. E esses estados incluem os jhanas, os tipos de conhecimento direto, e os caminhos supramundanos e os seus frutos. Os caminhos supramundanos são as realizações, os estágios de realização da iluminação. O primeiro estágio seria o que não retorna, o que entrou na correnteza. O segundo, o que retorna uma vez. O terceiro, o que não retorna. E o quarto, o Arahat. Distinção e conhecimento e visão dignos dos nobres é uma expressão que aparece com frequência nos suttas. Seria Ariya Jnana Dassana Visesa, em Pali, e significa todos os graus elevados de conhecimento meditativo característico do indivíduo nobre. O indivíduo nobre é aquele que alcançou um dos 4 estágios supramundanos, como eu mencionei: o que entrou na correnteza,
o que retorna uma vez, o que não retorna e o arahat. Quando isso foi dito, eu lhes perguntei: Bhikkhus, vocês já me ouviram falar desta forma antes? Não, venerável Senhor. Bhikkhus, o Tathagata é um Arahant, perfeitamente iluminado. Ouçam, Bhikkhus, o imortal foi alcançado. Eu os instruirei e eu lhes ensinarei o Dhamma. Praticando da forma instruída, realizando por vocês mesmos, através do conhecimento direto, vocês logo entrarão e permanecerão no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de clãs abandonam a vida em família pela vida santa. A mudança na forma de se dirigir de amigo para venerável Senhor indica que agora os 5 ascetas aceitaram a reivindicação do Buda e estão preparados a aceitá-lo como superior. Eu fui capaz de convencer o grupo de 5 bhikkhus. Então, algumas vezes, eu instruía 2 bhikkhus, enquanto que os outros 3 esmolavam alimentos. E todos nós 6 vivíamos daquilo que aqueles 3 bhikkhus traziam de esmolas. Algumas vezes eu instruía 3 bhikkhus, enquanto que os outros 2 esmolavam alimentos. E todos nós 6 vivíamos daquilo que aqueles 2 bhikkhus traziam de esmolas. O convencimento do grupo de 5 bhikkhus ocorreu quando o Buda discursou o primeiro discurso da Maccakappavattana Sutta, que é colocando a roda do Dhamma em movimento, que cobre as 4 nobres verdades. 2 semanas mais tarde, depois que todos os bhikkhus haviam alcançado o estado de entrar na correnteza, o Buda discursou o Anatalakkhana Sutta, as características do não-eu. E, ouvindo esse discurso, todos os bhikkhus alcançaram o estado de arahat. Então, o grupo de 5 bhikkhus, ensinados e instruídos por mim, estando eles mesmos sujeitos ao nascimento, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao nascimento, buscando o que não nasce, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana, alcançaram o que não nasce, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando eles mesmos sujeitos ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, buscando o que não envelhece, o que não está sujeito à enfermidade, o imortal, o que não está sujeito à tristeza, o que não é contaminado, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Alcançaram o que não envelhece, o que não está sujeito à enfermidade, o imortal, o que não está sujeito à tristeza, o que não é contaminado, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Surgiram neles a visão e o conhecimento, inabalável é a libertação da minha mente. Este é o último nascimento, não há mais vir a ser a nenhum estado. Prazer sensual. Esta sessão, na qual o Buda vai falar sobre os prazeres sensuais, retoma o tema da busca nobre e a busca ignóbil com as quais o Buda começou o discurso. A intenção agora é mostrar que a adoção da vida monástica não é uma garantia automática de que a pessoa tenha embarcado na busca nobre, pois a busca ignóbil, ou seja, a busca pelos prazeres dos sentidos, também pode estar presente na vida monástica. E é interessante observar que entre esses elementos do prazer sensual, o prazer mental está excluído. E a razão, a explicação para isso vai vir logo em seguida. Bhikkhus, existem esses 5 elementos do prazer sensual. Quais são os 5? Formas percebidas pelo olho, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostadas, conectadas com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Sons percebidos pelo ouvido, aromas percebidos pelo nariz, sabores percebidos pela língua, tangíveis percebidos pelo corpo, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Esses são os 5 elementos do prazer sensual.
Quanto a esses contemplativos e brahmanes que estão atados a esses 5 elementos do prazer sensual, apaixonados por eles e totalmente comprometidos com eles, e que os utilizam sem ver o perigo que eles contêm, ou sem compreender como escapar deles, desses contemplativos e brahmanes se pode compreender o seguinte: eles encontraram a calamidade, encontraram o desastre. O Senhor do mal poderá fazer deles o que quiser. Suponham um gamo da floresta que esteja atado, preso numa armadilha. Dele se pode compreender o seguinte: ele encontrou a calamidade, encontrou o desastre. O caçador poderá fazer dele o que quiser. Assim também, com relação àqueles contemplativos e brahmanes que estão atados a esses 5 elementos do prazer sensual, deles se pode compreender o seguinte: eles encontraram a calamidade, encontraram o desastre. O Senhor do mal poderá fazer deles o que quiser. A utilização dos prazeres sensuais, no caso da vida monástica, significa os 4 requisitos necessários de um bico, que é a comida esmolada, os mantos, medicamentos e a moradia. O aspecto importante mencionado é ver o perigo e como escapar dos prazeres sensuais. E qual é o perigo? O perigo é a sua impermanência e que eles são insatisfatórios. Como escapar dos prazeres sensuais? Através do desenvolvimento dos jhanas e a sabedoria libertadora, que vão ser descritos logo a seguir. Senhor do mal, que é mencionado nesse parágrafo, é Mara, e a tradução literal seria o assassino. Mara é o senhor do mal no budismo, a tentação e senhor da sensualidade. O objetivo de Mara é desviar os praticantes do caminho para a libertação e mantê-los aprisionados no ciclo de sucessivos nascimentos e mortes, ou seja, mantê-los aprisionados em samsara. Algumas vezes, os textos empregam o termo Mara com um sentido metafórico, representando as causas psicológicas internas para o cativeiro, como o desejo e a cobiça, e as coisas externas às quais nos apegamos, em particular os próprios 5 agregados. Mas é evidente que a linha de pensamento dos suttas não concebe Mara apenas como uma representação das fraquezas morais humanas, mas o vê como uma divindade maléfica real, cujo objetivo é frustrar os esforços daqueles que têm como meta alcançar o objetivo supremo. Quanto a esses contemplativos e brahmanes que não estão atados a esses 5 elementos do prazer sensual, que não estão apaixonados por eles, nem totalmente comprometidos com eles, e que os utilizam vendo o perigo que eles contêm, compreendendo como escapar deles, desses contemplativos e brahmanes se pode compreender o seguinte: eles não encontraram a calamidade, não encontraram o desastre. O Senhor do mal não poderá fazer deles o que quiser. Suponha um gamo da floresta que não esteja atado, preso numa armadilha. Dele se pode compreender o seguinte: ele não encontrou a calamidade, não encontrou o desastre. O caçador não poderá fazer dele o que quiser. E quando o caçador vier, o gamo poderá ir aonde quiser. Assim também, com relação àqueles contemplativos e brahmanes que não estão atados a esses 5 elementos do prazer sensual, deles se pode compreender o seguinte: eles não encontraram a calamidade, não encontraram o desastre. O Senhor do mal não poderá fazer deles o que quiser. Suponham um gamo da floresta, que perambula pela região inexplorada da floresta. Ele caminha sem medo, fica em pé sem medo, senta sem medo, deita sem medo. Por que isso? Porque ele se encontra fora do alcance do caçador. Assim também, um bico afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro jhana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascido do afastamento. Este bico disse que vendou os olhos de Mara, se tornou invisível para o Senhor do mal ao privar o olho de Mara da sua oportunidade. Neste parágrafo são mencionados os fatores que caracterizam o primeiro jhana, que seriam pensamento aplicado, pensamento sustentado,
êxtase, felicidade e unificação da mente. São 5 fatores. Pensamento, nesse caso, não significa o pensamento discursivo, mas a mente silenciosa, dirigida e mantida no objeto da meditação. Os 7 jhanas restantes são descritos a seguir, e cada jhana representa uma simplificação ou um refinamento em relação ao jhana anterior. Os componentes mentais vão sendo reduzidos na medida em que os fatores mais grosseiros vão sendo abandonados. Abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um bico entra e permanece no segundo jhana, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente. Sem o pensamento aplicado e sustentado, com êxtase e felicidade nascidos da concentração. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, abandonando o êxtase, um bico entra e permanece no terceiro jhana, que é caracterizado pela felicidade, sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, com o completo desaparecimento da felicidade, um bico entra e permanece no quarto jhana, que possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a equanimidade purificada. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do impacto sensual, com a não atenção na percepção da diversidade, consciente que o espaço é infinito, um bico entra e permanece na base do espaço infinito. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, com a completa superação da base do espaço infinito, consciente que a consciência é infinita, um bico entra e permanece na base da consciência infinita. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, com a completa superação da base da consciência infinita, consciente que não há nada, um bico entra e permanece na base do nada. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, com a completa superação da base do nada, um bico entra e permanece na base da nem percepção nem não percepção. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Se tornou invisível para o Senhor do Mal, ao privar o olho de Mara da sua oportunidade. Novamente, com a completa superação da base da nem percepção nem não percepção, um bico entra e permanece na cessação da percepção e sensação. E as suas impurezas são destruídas através da visão com sabedoria. Este bico disse que vendou os olhos de Mara, se tornou invisível para o Senhor do Mal, ao privar o olho de Mara da sua oportunidade e de ter cruzado para o outro lado do apego ao mundo. Ele caminha sem medo, fica em pé sem medo, senta sem medo, deita sem medo. Por que isso? Porque ele se encontra fora do alcance do Senhor do Mal. Neste parágrafo é mencionado que as impurezas são destruídas através da visão com sabedoria e também que o bico cruzou para o outro lado do apego ao mundo. Isso significa que com a destruição das impurezas, o bico não somente se tornou invisível temporariamente para Mara, mas permanentemente inacessível. Isso foi o que disse o abençoado. Os bicos ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. Discutir o Dhamma ou observar o nobre silêncio? Esses dois aspectos que são mencionados aqui, discutir o Dhamma ou observar o nobre silêncio, discutir o Dhamma é a doutrina do Buda, os ensinamentos do Buda. Em um outro discurso, ele relaciona quais são os assuntos que devem ser evitados, aquilo que são os assuntos inúteis, como, por exemplo, falar sobre reis, ladrões, ministros de Estado,
Curioso que ladrões e ministros de Estado aparecem juntos. Exércitos, alarmes e batalhas, comida e bebida, roupas, mobília, ornamentos, perfumes, parentes, veículos, e assim, né? vai por diante. Esses são todos assuntos que devem ser evitados. O nobre silêncio é a prática da meditação. Então, a recomendação do Buda para os monges, ou bhikkhus, é que eles ou discutam a doutrina, falem sobre a doutrina, ou pratiquem a meditação. Alguma pergunta, algum comentário? Não? 2 tipos de busca. Em geral, nos discursos, é bastante frequente que o Buda comece primeiro com um aspecto negativo, e depois ele fale do aspecto positivo. Então agora ele vai falar sobre os 2 tipos de busca. Inicialmente ele vai falar o aspecto negativo e depois ele vai falar sobre o aspecto positivo. Bhikkhus, existem esses 2 tipos de busca, a busca nobre e a busca ignóbil. E o que é a busca ignóbil? Nesse caso, alguém que, estando ele mesmo sujeito ao nascimento, busca aquilo que também está sujeito ao nascimento. Estando ele mesmo sujeito ao envelhecimento, busca aquilo que também está sujeito ao envelhecimento. Estando ele mesmo sujeito à enfermidade, busca aquilo que também está sujeito à enfermidade. Estando ele mesmo sujeito à morte, busca aquilo que também está sujeito à morte. Estando ele mesmo sujeito à tristeza, busca aquilo que também está sujeito à tristeza. Estando ele mesmo sujeito às contaminações, busca aquilo que também está sujeito às contaminações. E o que pode ser dito como estando sujeito ao nascimento? Esposa e filhos estão sujeitos ao nascimento. Escravos e escravas, bodes e ovelhas, aves e porcos, elefantes, gado, cavalos e éguas, ouro e prata estão sujeitos ao nascimento. Essas aquisições estão sujeitas ao nascimento. E o venerável Ananda respondeu. Aí o abençoado foi com o venerável Ananda até o parque do Oriente, ao palácio da mãe de Migara, para passar o resto do dia. Esse Parque do Oriente era um outro monastério nessa mesma cidade de Savatthi, que havia sido dado por essa pessoa, a mãe de Migara. O nome dela era Visakha, e essa pessoa era a principal patrocinadora leiga do Buda. Essa rotina que está descrita nesse parágrafo, quer dizer, ele vai, faz a sua esmola de alimentos, retorna, come, e depois vai a um local isolado para passar o resto do dia. Passar o resto do dia significa meditar. Então essa era uma rotina típica de um dia do Buda e dos discípulos dele. Depois, ao anoitecer, o abençoado levantou-se da meditação e disse para o venerável Ananda: Ananda, vamos até o local de banhos do Oriente para tomar banho. Sim, venerável senhor, o venerável Ananda respondeu. Então o abençoado foi com o venerável Ananda até o local de banhos do Oriente para tomar banho. Quando ele havia terminado, ele saiu da água e se secou com o manto. Então o venerável Ananda disse para o abençoado: Venerável senhor, o retiro do Brahmani Ramaka está próximo daqui. É um retiro agradável e prazeroso. Venerável senhor, seria bom se o abençoado fosse até lá por compaixão. O abençoado concordou em silêncio. Então o abençoado foi até o retiro do Brahmani Ramaka. Agora, naquela ocasião, um grande número de bhikkhus estavam no retiro juntos, sentados, discutindo o Dhamma. O abençoado ficou do lado de fora da porta, esperando que a discussão terminasse. Ao perceber que havia terminado, ele limpou a garganta e bateu na porta, e os bhikkhus a abriram para ele. O abençoado entrou e sentou num assento que havia sido preparado, e se dirigiu aos bhikkhus da seguinte forma: Bhikkhus, qual é o assunto que faz com que vocês estejam sentados juntos aqui agora? Qual é a discussão que foi interrompida? Venerável senhor, nossa discussão sobre o Dhamma, que foi interrompida, era sobre o próprio abençoado. E aí o abençoado chegou. Bom, bhikkhus, é apropriado que vocês, membros de clãs, que pela fé deixaram a vida em família pela vida santa, se reúnam para discutir o Dhamma. Quando vocês se reunirem, bhikkhus,
vocês devem fazer uma de duas coisas. A base desta palestra é o Arya Pariyesana Sutta, e foram adicionados alguns trechos do Mahasatya Sutta. Esses dois suttas fazem parte do Majjhima Nikaya, respectivamente o número 26 e o número 36. E o título em português seria A Busca Nobre. Os suttas são discursos do Buda e dos seus discípulos mais próximos, que foram coletados e preservados ao longo de milhares de anos. Os suttas estão organizados em coleções, que são chamados Nikayas. Existem 5 coleções: o Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya e Khuddaka Nikaya. Esses 5 Nikayas fazem parte do que seria o cânone em Pali. Uma questão que pode ser levantada em relação aos suttas é com respeito à sua autenticidade, ou seja, será que esses discursos são realmente a verdadeira palavra do Buda? E é lógico que nós não podemos ter certeza absoluta com relação a isso, mas existem alguns indicadores que são importantes para ter um certo grau de convicção em relação a esses discursos. O primeiro aspecto diz respeito a estudos comparativos que foram feitos entre os Nikayas e os Agamas. Os Agamas são suttas também originários do Buda, que foram preservados no Tipitaka chinês. Esse Tipitaka chinês teve a sua origem numa escola chamada Sarvastivada. E essa escola estava baseada no que seria o Paquistão na atualidade, enquanto que os Nikayas em Pali foram preservados no Sri Lanka. Ou seja, a escola Sarvastivada no que seria o noroeste da Índia e o Tipitaka em Pali no Sri Lanka, que seria no extremo sul da Índia. Ou seja, uma distância significativa em que o contato entre essas duas regiões, há 2000 anos atrás, seria extremamente difícil e infrequente. Foi escrito um livro por um bhikkhu chamado Thich Min Chau, onde ele faz uma análise comparativa entre os Nikayas e os Agamas. E a conclusão que ele chega é a seguinte: a alta incidência de similaridades entre as versões em chinês e em Pali e a presença de muitos trechos literalmente idênticos mostram que existiu uma fonte comum, não só em relação às doutrinas, mas também em relação aos textos, havendo em todos os aspectos essenciais a concordância entre as versões em chinês e em Pali. Ou seja, isso acho que é um argumento bastante de um dos reinos na região, e o rei, chamado rei Pasenadi, foi um dos grandes patrocinadores do Buda. Bosque de Jeta e parte da Anathapindika. A Anathapindika era uma pessoa, um comerciante muito rico, que acabou doando esta área para o Buda, esse bosque de Jeta, e foi o primeiro monastério do Buda, é este bosque de Jeta. Alguma pergunta, algum comentário? Só que nos últimos 20 anos, o Buda... Nos últimos 20 anos da vida do Buda, praticamente todos os retiros de chuvas, porque dentro da tradição budista, no período de chuvas na Índia, que compreende os meses de julho a outubro, os monges passam todos num monastério, eles não perambulam. E nos últimos 20 anos da vida do Buda, ele passou a maior parte do tempo neste monastério, no bosque de Jeta. Então, muitos discursos se passam neste local. Então, ao amanhecer, o abençoado se vestiu e, tomando a tigela e o manto externo, foi para Savatthi para esmolar alimentos. Aí um grande número de bhikkhus foram até o venerável Ananda e lhe disseram: Amigo Ananda, já faz bastante tempo desde que ouvimos um discurso do Dhamma, da própria boca do abençoado. Seria bom se pudéssemos ouvir um discurso, amigo Ananda. Então, que os veneráveis sigam até o retiro do Brahma Nirhamaka. Talvez vocês venham a ouvir um discurso do Dhamma, da própria boca do abençoado. Sim, amigo, eles responderam. O próprio Buda, bem como todos os monges, tinham essa disciplina de esmolar alimentos. Eles não cozinhavam, não armazenavam alimentos, eles dependiam de alimentos que as pessoas davam. E eles só tinham uma refeição por dia. Então eles colhiam os alimentos e aquilo era o que eles comiam e só.
E essa tradição se mantém até os dias de hoje. Nos países onde predomina esta linha do budismo, Tailândia, Sri Lanka, Myanmar, que são os principais países, os monges ainda saem a cada dia em coleta de alimentos e é disso que eles se alimentam. Então, após o abençoado ter esmolado alimentos em Savatthi e de haver retornado após a refeição, ele se dirigiu ao venerável Ananda. Ananda, vamos até o Parque do Oriente, ao palácio da mãe de Migara, para passar o resto do dia. Sim, venerável senhor. É importante no sentido de dar um certo grau de confiabilidade de que esses textos realmente têm uma origem que aponta para o Buda. O segundo aspecto que é importante é que diz respeito aos milhares de discípulos budistas que colocaram esses ensinamentos em prática, que colheram os benefícios e se empenharam em preservar esses ensinamentos para a humanidade. E por último, o outro aspecto que também contribui para a confiabilidade em relação a esse material, em relação a esses textos, é que os suttas apresentam um conjunto completo de ensinamentos, no sentido de que não falta nada para conduzir a pessoa até o objetivo final da completa libertação. Os suttas apresentam um conjunto de ensinamentos coerente, que são fiéis a si mesmos, sem contradições que coloquem em dúvida a sua autenticidade e eficácia. A gravação da palestra foi dividida em duas partes. A primeira parte abrange a motivação do Buda para empreender a busca espiritual e, em seguida, é descrito o tipo de prática que ele desenvolveu e até a realização da iluminação. A segunda parte compreende o ensinamento do Dhamma. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Bom, todos os suttas, em geral, começam com essa frase, assim ouvi. E quem foi a pessoa que ouviu é Ananda. Ananda era o assistente do Buda. Nos últimos 25 anos da vida do Buda, Ananda, que era um primo do Buda, foi o assistente dele. De acordo com os comentários da época, né, Ananda era uma pessoa que tinha uma memória prodigiosa, uma capacidade impressionante de memorizar. Depois da morte do Buda, 3 meses depois da morte do Buda, houve uma reunião dos 500 monges mais destacados do Buda. E nessa reunião foram recitados os discursos. Aquilo que foi recitado foi autorizado pelos monges presentes como sendo o ensinamento autêntico do Buda. E esses discursos é que foram preservados. E quem recitou foi Ananda. Então, nessa reunião, nesse concílio, Ananda é quem recitou os discursos e esses foram os discursos que foram preservados. Savatthi era uma cidade no nordeste da Índia, que está no mapa, e essa cidade não existe mais, hoje em dia é só um campo aberto. Era a capital